Hoje nós vamos visitar o bairro mais velho da cidade de Amsterdã. Sua construção foi iniciada ainda no século XIII, mas a sua fama só foi consagrada no século XVII por conta do porto da cidade de Amsterdã. Um bairro que desde o início passou por várias transformações, guerras, protestos e que hoje ele é conhecido mundialmente pela sua tolerância e pelas suas luzes vermelhas. O bairro que nós vamos conhecer hoje é o De Wallen, ou como é mundialmente conhecido, Red Light, o bairro da luz vermelha. Então fica aí porque Andantes Culturais já vai começar e você que é o nosso convidado especial. Mas antes de embarcar nessa viagem, eu preciso falar para você que em respeito aos profissionais dessa região, eu não vou falar ou mostrar nada que venha desonrá-las. Combinado? Agora sim nós podemos embarcar. Vamos lá? Para que eu possa contar para você sobre a história dessa região, eu preciso levar você até o ano de 1306, quando foi construída a igreja do padroeiro da cidade de Amsterdã, de Santa Nicolaaskerk, a igreja do Santo Nicolau, um homem de grande generosidade que rezou pelos seus companheiros de navegação durante uma forte tempestade e ainda salvou 3 meninas de serem enviadas para a prostituição. De acordo com a história do Santo Nicolau, o bispo de Mira, como também é conhecido, ele ficou sabendo que 3 meninas iam ser enviadas para a prostituição porque a família delas não tinha dinheiro suficiente para pagar os dotes. Comovido pela história da família, Nicolau decidiu doar 3 saquinhos com moedas de ouro para a família. Mas ele sabia que se ele chegasse na porta oferecendo a doação, a família lá não iria aceitar. Então, na calada da noite, ele subiu até o telhado e jogou os 3 saquinhos pela chaminé. No dia seguinte, a família encontrou os 3 saquinhos e as meninas, elas não foram enviadas para a prostituição. Por conta da ampliação da cidade de Amsterdã no século XV, as muralhas de proteção elas precisaram ser destruídas. E no local da muralha foi construído uma alfândega, de Wacht, como nós falamos aqui no país. O prédio ele foi construído no dia 24 de abril de 1488. E foi aqui que Rembrandt Faray pintou um dos quadros mais importantes da sua carreira, De Anatomische Les van de Dr. Tulip, a aula de anatomia do professor Tulipa. Em 1645, o médico coronel Quandong orientou seus soldados a utilizar uma espécie de saco produzido a partir das vísceras dos animais, principalmente do porco, para proteger o seu batalhão contra a doença que estava matando milhares e milhares de homens e mulheres aqui na Europa. Para muitos, essa doença foi uma maldição da deusa do amor, a Vênus, porque os homens estavam usando o amor de uma forma incorreta. É por isso que nós falamos doença venérea. E foi no meado do século XIX que o Charles Goodyear teve acesso à borracha natural que veio do Brasil, vulcanizou ela, tornando ela mais maleável, para então a confecção da camisa de Vênus. E logo depois ela recebeu o nome de Condom, em homenagem ao médico coronel do século XVII. E no dia 1º de maio de 1987, foi aberta em Amsterdã a primeira loja de camisinhas do mundo, a Condomerin. Quase todos os habitantes aqui em Amsterdã já tiveram a oportunidade de experimentar uma comida originalmente asiática, graças à vinda dos chineses a partir de 1911 para Amsterdã. Na década de 60, um pequeno grupo de chineses pisaram na bola. Foram eles os responsáveis pela criminalidade e pelo comércio ilegal do ópio, deixando a prefeitura, a polícia e os moradores assustados com o número de viciados e o número de brigas com as outras gangues. E na tentativa de diminuir a criminalidade e a venda de drogas pelas ruas, o governo do país decidiu criar o Opium Vet, permitindo com que alguns estabelecimentos pudessem comercializar a maconha e o haxixe sob condições estritas. E para isso, esses estabelecimentos chamados coffee shop
precisaria respeitar algumas regras impostas pelo governo. O não cumprimento de uma delas significaria o fechamento do seu estabelecimento para sempre. No século XVII, Amsterdã se tornou o porto mais importante do mundo, principalmente para os grandes marinheiros. Consequentemente, o número de mulheres que trabalhavam na prostituição também aumentou, deixando assim os pais das moças de família de cabelo em pé. Até porque os marinheiros eles não procuravam mais as mulheres para casar. Eles procuravam simplesmente as mulheres ao redor da igreja e no porto para satisfazer suas necessidades sexuais. Daí então esses homens se reuniram e foram à prefeitura pedir uma providência. Foi quando então os políticos protestantes decidiram proibir de vez a prostituição aqui em Amsterdã. Foi somente no século XIX, com a chegada do Napoleão Bonaparte aqui no país, que as mulheres foram autorizadas a trabalhar novamente nos bordéis e nos prostíbulos. E foi somente em 2000 que o governo oficializou a profissão das trabalhadoras do sexo, oferecendo a todos eles os benefícios, as obrigações, contribuições como quaisquer outra profissão aqui do país. Aqui em Amsterdã, existe uma organização não governamental que está de portas abertas para receber você. O PIG, o Centro de Informações sobre a Prostituição, que foi criada pela Marisca Maior em 1994. Vale muito a pena lembrar que nessa região não é permitido fazer fotos e filmagens das trabalhadoras do sexo. Espero que você tenha curtido o passeio aqui na região da Red Light, o bairro da Luz Vermelha. Na próxima semana tem mais novidade. E se você tiver alguma pergunta, dúvida ou sugestão, manda por inbox para que eu possa lhe responder. Combinado? Bom, fica aí então aquele forte abraço e até a próxima semana. Doei!